Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, estas duas iniciativas que estamos a discutir convocam-nos, de facto, para uma reflexão muito mais profunda sobre a verdadeira razão para a existência destes problemas que estamos aqui a discutir. E ao ouvir a senhora deputada Rubina Leal, em nome da bancada do PSD, de um partido que tem governado a região há 43 anos a esta parte, parece que estamos a viver no melhor dos mundos na região autónoma da Madeira. Bem, o que é facto é que entre a retórica, entre o discurso do atual PSD e do atual governo e aquilo que foi a prática e que tem sido a prática do governo, é caso para dizer que não bate a bota com a perdigota. Porque, senhora deputada, senhores deputados em geral, olhando para as estatísticas oficiais, a Madeira leva a palma à frente do país no que diz respeito ao risco de pobreza e também no baixo poder de compra dos madeirenses per capita. Ora, é caso para refletirmos sobre estes resultados de uma política de 43 anos de governos com maiorias absolutas nesta casa, que levaram, de facto, a esta situação calamitosa do ponto de vista social e que demonstra que este governo não teve sensibilidade social para com estes problemas e para com estas populações. O PSD fala agora de um conjunto de medidas. Vamos ver qual é o seu reflexo nos orçamentos e as implicações no orçamento que vão apresentar, se isso vem das dotações orçamentais para resolvermos de uma vez por todas estes graves problemas que vivemos do ponto de vista social na região autónoma da Madeira. Todos nós sabemos que ao longo destes anos assistimos um governo regional a viver muito à custa daquilo que são os apoios da Segurança Social a nível nacional e das medidas a nível nacional para colmatar os problemas de pobreza na região autónoma da Madeira. Além disso, verificamos que a política deste governo, em determinadas medidas de apoio social, foram discricionárias, avulsas e em função de determinados caprichos eleitoralistas. Verificamos que o resultado destas políticas ao longo destes anos foi uma injusta distribuição da riqueza gerada com o trabalho de todos os madeirenses e porto-santenses. É por isso que nós temos estes resultados estatísticos em que temos um poder de compra mais baixo e temos realmente esta situação de risco de pobreza atualmente. Senhoras e senhores deputados, a política insensível deste governo voltou, de facto, as costas aos trabalhadores, a estes idosos que trabalharam uma vida inteira, muitos deles em situações muito complicadas, comeram alguns o pão que o diabo amassou e agora vivem em situação de pobreza na sua reforma. É justo que se faça uma reflexão séria em torno destas matérias e que se reflita nas políticas integradas para fazer uma justa distribuição da riqueza gerada com o trabalho de todos e para podermos, de facto, ultrapassar este problema que deveria envergonhar a região, quem governou a região durante estes 43 anos. Com estes resultados estatísticos, deveriam ter vergonha. E vamos verificar no próximo orçamento se todo esse conjunto de medidas que a senhora deputada Rubina Leal apresentou em nome da bancada do PSD tem a dotação orçamental para ultrapassarmos de uma vez por todas este problema calamitoso que nós vivemos do ponto de vista social. Portanto, a estes resultados a que nós chegamos, só há uma palavra para definir a política do PSD em relação aos trabalhadores e em relação aos idosos: ingratidão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Palavra agora para uma intervenção o Sr. Deputado do Partido Socialista, Jacinto Serrado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado Carlos Rodrigues, que deu-lhe, de facto, uma vontade súbita para fazer uma intervenção e desviar completamente as atenções desta Casa relativamente à matéria que estava a ser discutida aqui, em torno destes dois diplomas. Trata-se de uma habilidade política que o PSD nos habituou ao longo destes anos todos. Uma habilidade política que é desfocar, falar do problema dos outros, e desresponsabilizar-se daquilo que são as suas próprias responsabilidades de governação. É uma atitude muito feia, Sr. Presidente, do ponto de vista político, porque isso representa uma coisa muito simples: sacudir a água do capote. Os senhores continuam a se desresponsabilizar do exercício de governos com maiorias absolutas, com rios de dinheiro vindos da União Europeia, dos orçamentos de Estado, que criaram dívidas, uma dívida colossal. E já agora, Sr. Deputado, como tem muito tempo, seria bom também apresentar os dados estatísticos, os números que tem das dívidas geradas na região pelos governos. Esta dívida colossal que nos colocou, de facto, à beira da falência, como todos nós podemos ficar assistidos com um plano de austeridade que nos trouxe uma dupla austeridade para a região autónoma da Madeira. Seria bom falar também de outros investimentos, elefantes brancos, estatísticas sobre os investimentos, consumo de alcatrão, de cimento, que aconteceu em muitos investimentos que serviram para tudo, mas menos para servir o bem comum e para realmente resolver o problema do desenvolvimento da região. E não nos faça realmente aqui elencar, porque eu também tenho as estatísticas. As estatísticas todos nós temos. Senhor Deputado, seria importante, a bem da seriedade do debate desta Casa, que focasse, de facto, o seu discurso nos problemas da pobreza, da injusta distribuição da riqueza que foi acontecendo ao longo destes anos, porque isso, assim, é que vamos realmente demonstrar que esta Assembleia está preocupada com os reais problemas dos madeirenses. Foi para isso que os madeirenses e portantenses nos elegeram. Não é para estarmos aqui a olhar e preocupados com os problemas dos Açores ou de outras regiões do continente. Nós temos, acima de tudo, a responsabilidade política de zelar pelo interesse dos madeirenses e portantenses. Nós, deputados dos partidos, de todos os partidos, e particularmente os deputados dos partidos que têm a responsabilidade de governar a região e os deputados de um partido que teve a responsabilidade de 43 anos de governar os destinos da região, com estes resultados que deveriam envergonhar, corar de vergonha governos que governaram esta região durante 43 anos, com os abundantes recursos financeiros e as excelentes condições políticas que tiveram com maiorias absolutas para colocar, aí sim, a região em situações muito mais favoráveis do ponto de vista do poder de compra e dos índices de pobreza, como todos nós conhecemos. Senhor Deputado, não sacuda a água do capote, enfrente os problemas e assuma as suas responsabilidades em nome da bancada do PSD e dos governos que Vossa Excelência teve responsabilidade durante estes 43 anos. Muito obrigado.